umas coisas bem básicas de ecologia que vem entrando no mercado. Quer dizer, elas existem já há algum tempo. Que é o vege orgânico, o vegetal orgânico, o legume orgânico. Eu trabalho com isso também, eu trabalhei com isso também, com esses produtos naturais, né? Desde a época da universidade eu lancei o chá de hibisco, a gente estava atrás de umas coisas, a gente estava no CEAGESP, atrás de planta, e aí eu vou dedilhando mais ou menos o que aconteceu na minha carreira. Porque eu trabalho com várias áreas. E essa do vege orgânico, legume orgânico é um básico que transforma, né? Porque o agrotóxico eu mesmo não me ligava muito no orgânico. Apesar de ter trabalhado e ser ecológica, minha casa sendo ecológica já, minha casa é ecológica, reciclada e ecológica, eu não me ligava muito no orgânico porque eu achava que era só mais uma frescura. E quando eu vi as pessoas morrendo de câncer jovem, tipo Bruno Covas, teve o Virgil Abloh, teve uma arquiteta que morreu de câncer no cérebro, Virgil de câncer no coração, o Bruno Covas de câncer no esôfago, e teve mais alguém que morreu de câncer por aí. E eu vi gente apagando do além. Eu viro e falo, será que não é o agrotóxico? Porque, de repente, o povo tá morrendo mais jovem de câncer. E isso é um fator. Mas não só isso, né? Depois que a gente começou a ver uma série de coisas climáticas, entre granizos desse tamanho, ou então secas, agora acabou de acontecer lá em Itaipu, depois da seca que teve em Itaipu, aí em Curitiba, 2 anos atrás. Agora veio, a última vez que eu liguei a televisão, tava rolando uma enchente, que é 8 vezes mais do que a vazão de outubro. Então, conclusão, o agrotóxico, ele afeta a atmosfera, né? A atmosfera. Então, eu sou contra, hoje em dia, o agrotóxico. Eu confesso que o papo orgânico, o produto orgânico na minha casa, assim, o vegetal orgânico, eu já comia carne de soja. Eu já tinha introduzido carne de soja fazia uns 3 anos, 4. Mas o agrotóxico, eu confesso que o orgânico entrou na minha casa faz 1 ano só. E eu adoro comprar o orgânico porque eu tenho gostado muito de comprar o orgânico, porque é uma forma bem simples de você transformar a coisa, né? Entendeu? Então, eu comecei, não comprei tudo. Ele existe há muito tempo já, né? Eu realmente não comprei o orgânico. Ele custa um pouco mais, a folhagem a, sabe? A folhagem, alface, rúcula, couve, brócoli, meio em conta. Folhagem é mais em conta. Eu não comprei tudo justamente por causa disso. Tem uma variável de preço. Tem. Mas dá pra você ir introduzindo. Dá pra ir introduzindo. Dá pra ir introduzindo no seu cardápio. E aquelas pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo, já dá pra ir comprando tudo mesmo, sabe? Então eu não me ligava, mas eu tive alguns problemas de saúde, assim, de queda de imunidade. Então eu já trabalho com suplemento e anticâncer, que é o ômega 3. Mas eu venho evitando, tentando introduzir cada dia mais o orgânico, né? Aí já tem fazendas orgânicas, por exemplo, eu comprei frango orgânico também. E às vezes não tem variável de preço, não. Eu paguei R$ 15 no frango orgânico e ali 500 gramas, 400 gramas. E o frango tá 20 tralalá 1 quilo, então 500 gramas no frango orgânico. Entendeu? Então, pra mim tem sido melhor, benéfico, né? O lance do vegetal orgânico, né? É uma meta que eu tenho,
né? Eu venho mitigando a minha pegada de carbono. O agrotóxico não é exatamente carbono, né? Mas assim que ele vai para a atmosfera, você percebe que a gente está com problema na atmosfera. Aí não adianta ficar reclamando e não ter nenhum tipo de ação para mitigar isso, né? Entendeu? Que não é só a sua gasolina, né, que faz a diferença. O agrotóxico, né, ele é um grande problema, eu acho, para a atmosfera, né, assim, para o ar, né, porque o ar existe, né, eu acho que o ar tá bem poluído hoje em dia. O ar, ele é poluído, né, então a ação do homem poluiu bastante o ar, né, o ar existe, né, a gente pode não enxergar muito o ar, mas você vê que hoje em dia a gente vê massas de ar, nuvens, e questiona, nossa, o que aconteceu, né? Que tá diferente. E toda essa ação, né, na atmosfera que vai para nuvem mesmo. Inclusive, se o clima tá todo descontrolado, é porque algumas massas de correntes de ar. As correntes de ar ali no Atlântico, pelo menos, né, no Oceano Atlântico, elas já não circulam bem, né? Porque você tá lá dentro da cidade, dentro daquele seu território, e de repente você emite o gás carbônico ali naquele seu território e vários territórios e dentro da terra, né? Então, assim, conforme aquele gás carbônico, as massas que circulam, as correntes de ar, elas estão todas desconfiguradas, mas porque você fica ali, né, realmente emitindo aquele gás carbônico, né? E o agrotóxico, ele é um malfeitor também para isso. São vários fatores, né? São vários fatores. Então você vê que toda essa desconfiguração no clima, ela vem dessas correntes de ar que circulam os oceanos, né? Os oceanos. Então você percebe que o agrotóxico é uma forma de você, né? E aí, conforme você vai comprando esses alimentos, como eu compro hoje em dia, tem Capela, não sei, tem uma outra marca, eu queria até ver agora, eu posso até tentar trazer para vocês. Capela, aí tem Raiz, não são todos os pontos não são todos os supermercados que te oferecem o produto orgânico, né? Então, não são. Aí eu também tenho café, açúcar eu já andei comprando, café também, né? E você, conforme você compra, você também contribui, né, para aquele crescimento daquele segmento de do produtor, né? Porque o produtor ele deve ter um pouco mais de dificuldade, né? Principalmente hoje em dia, com tantas coisas climáticas. É porque existe estufa. Hoje em dia você trabalha com os legumes e com os vegetais, né? As hortaliças, né? Seriam as hortaliças que são até em conta. Eu vi hortaliça por 5 orgânico e 5 sem ser orgânico. Então vale muito a pena você comprar, né? Ela tá numa variável de bandeja de R$ 10, né? Aí eu comprei mandioquinha por 20, falei, essa tá cara, né? Mas eu cheguei lá na mandioquinha que não era orgânico e tava 16, sabe? Então é pouca variável de preço, o papo do orgânico. E mesmo que você não compre tudo agora, né? Você vai, conforme você vai comprando alguma coisa, você vai ajudando o produtor a produzir mais, o que vai facilitando no preço. E é super simples de fazer, super gostoso. O sabor também é um sabor um pouco mais encorpado. Você sente um pouco de diferença no sabor. Você chega a sentir um pouco de diferença até mesmo no seu bem-estar, eu diria. Porque você consome um produto de maior qualidade, né? Você vê assim um mata-barata. Pra quem vê um mata-barata, imagina eu pego um inseticida. Um mata-barata. E aí eu mato a barata. E você come aquilo, cara, existe a possibilidade de você ficar doente. Entendeu?
E também existe todo um ecossistema, né? Um ecossistema de tipo que você vai lá e bota um fertilizante, você perde a abelha, você perde a joaninha, você perde o bicho lixeiro. Eu não sei como eles, né, trabalham ali, mas existem os polinizadores, tipo a borboleta. Então você perde esse ecossistema num. Então existe todo uma situação de polinizadores. Aqui na minha casa eu sou visitada pelo bicho lixeiro, pela joaninha. Teve um dia que apareceu uma abelha depois de muito tempo e ela estava se afogando na, na máquina de lavar. Eu salvei ela, joguei ela pela janela, porque estava meio afogada e a abelha, sabe como é? E aí eu não sei se ela sobreviveu lá embaixo, porque ela tava meio molhada e ela acabou se enrolando e puf. Mas ainda veio uma abelha, que eu achei uma morta na quadra de tênis do clube, que tá comigo. E eu falei, por que que ela morreu? Era o sol. Aí eu falo, eu não sei se tá muito frio e quando vem o sol, porque não tava tão sol assim pra abelha morrer, sabe? Também. Mas pode ser uma variável de clima, porque andou frio. A gente já sabe que tá mais frio. Então, o que acontece? As primaveras, elas estão mais atrasadas e também os invernos estão mais intensos, né? Então, eu recomendo realmente você trocar e começar a migrar pro vegetal, legume, hortaliça orgânico e produtos quando você encontra. São pequenas coisas que você pode fazer, né? Eu disse coisa de preço, que você vai fomentando essa cadeia de produtos mais ecológicos e vai tirando esses tóxicos do lugar, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, não adianta ficar falando que, porque tá chovendo, porque o raio vem mais forte, porque a chuva vem mais forte. Você tem que ter atitude para mitigar isso, né? Entendeu? Então a gente tem pequenos produtores, não são todos os supermercados. Eles têm um lado. Você pode pedir no seu supermercado, você pode pedir no seu supermercado em redes de como é? Hortifruti. Mesmo que eles não tragam muita coisa, eles podem aparecer com alguma coisa assim, entendeu? Então eu tô nessa transição e venho trazendo essa situação de produtos orgânicos mesmo. Eu vou falar em um outro capítulo ou num outro episódio sobre outras coisas ecológicas. Eu tô trabalhando só com ecológico porque é um pouco o meu segmento da minha graduação. Então, eu já trabalho com isso desde lá de trás. Eu já vendi tapioca, castanha. Oi! Castanha do Pará. Tapioca, castanha do Pará, açaí. Então, eu tô falando isso porque eu realmente saí desse segmento, né? Castanha de caju. Quando eu fui estudar isso, é porque eu tinha uma lição sobre Amazônia e daí era um pouco fora do meu métier de design, porque eu sou designer. Porém, eu já trabalhava com ecológico, né? Então, eu já trabalhei muito, isso não é recente pra mim, não, eu tô ajudando a fomentar. Porque eu tô falando do vegetal orgânico, que é novo, mas eu já tinha introduzido produtos assim, menos agressivos pro meio ambiente. Tipo, tem a Positiva e tem o Biowash, né? Os produtos de casa, né? Eu estudei também depois, então, tintas à base de água, sabe? Menos agressivo para a sua atmosfera dentro da própria casa, sabe? Então, eu já trabalho com isso até mais tempo do que o próprio orgânico, entendeu? Vendia coco, banana chips. Então, esses tipos de coisa, assim, bem índio, que eu sou meio indígena, né? Indígena. Tô bem colega do indígena. Eu acho que é uma ancestralidade. E, na verdade, eu estudei isso, né, também, né? Eu também estudei em antropologia, de todas essas coisas que se falam por aí. Eu não estudei. Eu só estudei a terra de índio.
Então, a terra de índio, que é a madeira do índio, é a madeira do índio, terra de índio, não sei se porque tem a ver com alguma coisa do passado, remoto e tudo, não sei o quê. Porém, eu não acho que essa seja uma economia sustentável. Não. Então, eu estudei sim terra de índio. Eu falo um pouco de Tupi, eu sei de todas as tribos que tem por aí. Eu estava estudando isso em 2016, sozinha, por causa do meu próprio interesse. E pouco se fala sobre isso, eu não sei por que razão. As pessoas parecem um tabu falar de índio nesse país. Porém, eu tenho algumas graduações, eu tenho alguns diplomas e diplomas universitários e votar a favor do índio. Vou. Porque também falta dinheiro, né? Eu tô fazendo aqui YouTube porque eu tô 10 anos desempregada na cidade de São Paulo. Fala do PIB, eu tenho um monte de diploma, não consigo entender. Não. Não. Então aí são outros episódios e a gente pode conversar depois. No momento, eu tô trazendo algumas assim, por exemplo, eu acho que eu vou pôr aqui assim, alguns dos elementos que eu comprei, consegui comprar esse ano, realmente tem uma variável de preço, mas nem todos os produtos, para você que tá começando, vai aí por mais em continha. Não sei se eu consegui comprar brócolis, o brócolis também tava em conta, e optem pelo orgânico. Quando vocês puderem, sim, né? Como eu disse, eu não ligava muito, e hoje em dia eu tô optando para tudo que eu acho orgânico e que caiba no meu bolso, né? E que possa caber no meu bolso, né? Falando nisso, também voltando a índio, já que eu tô tocando no assunto do vegetal, eles estão aí tentando introduzir algumas outras coisas, cascando da mandioca, tapioca, eles estão tentando introduzir algumas coisas que eles foram, gente, atrás de semente, a semente numa pesquisa para tentar introduzir um milho originário do Brasil. Eu vi esse ano, índio, né? Sabe? Estavam falando do cupulate, né? Porque o cacau, ele tá tendo algum tipo de problema devido a esse papo climático. O chocolate pode, sim, sair da sua prateleira um dia. E aí vieram com o cupulate. Eu já cheguei a vender alguma coisa de cupuaçu, era caro. Não é fomentado muito, sabe? Mas o cupulate é alguma coisa que substitui o próprio chocolate, né? É originário ali do Pará e tudo, etc. Então vem acontecendo. Eu também sou a favor dessa agricultura familiar, né? Porque ela é um pouco mais sustentável, né? Então eu gostaria de hoje estar indicando, recomendando para você o legume vegetal orgânico, entendeu? Pra gente começar nessa nova tendência de mercado. Já existe, os supermercados aqui no Brasil já oferecem, mas ainda não é aquele boom do vegetal orgânico. E que vem aí o boom do vegetal orgânico, porque aí a gente vai mitigando algumas coisas que a gente precisa ir arrumando no decorrer aí. E se fosse uma corrida, e se fosse uma corrida aí de coisas, né? Já que a inflação diminuiu um pouco aí, sabe? A gente vai avançando nesse segmento e nesse setor que ainda é bem atrativo e que pode crescer muito também no mercado, né? A gente vê em alguns países aí o povo reclamando porque é difícil, né? Mas não é só o agrotóxico, né? É o fertilizante. Eu vou entrar aí já em algum outro, né? Porque tem diversas coisas, né? Mas hoje eu tô recomendando para você o legume vegetal orgânico e o produto que tem aquele selo. Eu vou te trazer aqui agora. É que ele vai aparecer aqui, eu tenho algumas imagens, tem o selo orgânico, então você procura esse selo de orgânico e aí você vai mitigando os problemas atmosféricos, né? É coisa de pegada de carbono, eu vou falar da pegada de carbono, né? Pegada de carbono é aquele papo de home office, o híbrido, me ofereceram um trabalho aos híbridos, né? O híbrido, ele é muito legal porque
O home office, ele é legal porque você fica em casa e você acaba não indo com o transporte no trabalho. Então eu venho trabalhando em home office em algum tempo e o transporte, ele é um problema também, né? Então eu uso transporte ônibus elétrico. Eu já tive meu carro, eu vendi meu carro para ir embora do Brasil, né? Porque valia mais a pena eu passar uma temporada. Então eu já morei fora do país, já viajei por aí também. Trabalho como nômade digital, estando no Brasil, me comunicando com fora e etc. Mas tento mitigar a minha pegada de carbono. Ando a pé, né? Já andei de bicicleta, hoje em dia eu ando a pé, né? É, porque a bicicleta ela tem um problema, assim, em termos fitness e também o papo de algumas subidas, né? O relevo da coisa, geografia. Então tinha que ser elétrico com pedal, sabe, híbrido, porque você quer pedalar para fazer o exercício, mas ao mesmo tempo você tem umas subidas que você não aguenta. Então, mas eu ando a pé na rua e também vou de transporte público. Mas quando o transporte público ele não é elétrico, vê uma fumaça quando ele para no terminal, sabe? Bem sujo. E o elétrico, você sente um cheiro de uma combustão meio. Olha, eu diria que seria uma cana e não é, sabe? Mas é um cheiro um pouco mais. Você sente o cheiro, sim, do transporte mais elétrico, talvez por causa da fiação e etc. Mas ainda um cheiro mais limpo, confortável até. Eu uso para ir pro centro, que é o privilégio, né? O ônibus elétrico. Então eu comecei a fazer uns ônibus, tentei, né? Pensei que eu pudesse ir para trabalhar com a Mercedes, unicamente, exclusivamente fazer ônibus. É, elétrico, porque eles têm, né? E aí tem a BID também no Brasil. Eu fiz uns projetos, não tá saindo do papel. Eu tenho algumas brincadeiras, alguma coisa. Eu tô com outros projetos no momento. E mas eu queria colocar a luz solar já embutida, eu acho, né? Bom, então você tem, né? Eu uso o elétrico, mas aí quando chove eu vi também os meninos ali brecando tudo, porque eles são ligados à rede elétrica, e aí choveu, raiu, eles fez uma fila de ônibus elétrico na porta da minha casa, porque eu pego ele justo na porta de casa, no dia da chuva, né? Porque então, e isso tudo é pegada de carbono, né? Tá bom, gente. Eu recomendo o seu produto orgânico. Boa sorte nessa nova temporada. Que você se divirta. Se divirta com essa. Que você se divirta com essa transição. Que ela só vai te fazer bem, tá bom? Então tá.